Vamos falar de um assunto que, à primeira vista, pode parecer bem teórico, mas que, na verdade, está no centro da gestão de qualquer fundo de pensão. A gente vai entender hoje como as grandes decisões econômicas de um país se conectam diretamente com a responsabilidade de cuidar do futuro de milhares de pessoas. Não é só sobre números, é sobre dever fiduciário. E olha só, é daqui que tudo parte. Essa frase é a regra do jogo. Sabe, uma política de investimentos não pode simplesmente existir num vácuo, como se fosse uma ilha. Ela tem, obrigatoriamente, que estar com os pés fincados na realidade econômica. É a partir dessa leitura, desse entendimento do cenário fiscal e monetário, que um plano realmente sólido começa a tomar forma. Então, vamos pensar nisso como uma bússola mesmo. Antes de sair navegando com os investimentos, especialmente os de longo prazo, como os de previdência, é fundamental saber para que lado o vento da economia está soprando. Essa análise macroeconômica é exatamente isso, a bússola que vai guiar todas as decisões importantes. E claro, como um bom capitão, o gestor precisa saber ler os sinais do tempo. Não se trata de ter uma bola de cristal, de adivinhar o futuro, mas sim de interpretar os indicadores que a gente tem agora, no presente. São esses os sinais vitais da economia que vão dizer se a jornada vai ser de mar calmo ou de tempestade. Bom, e que sinais são esses? Vamos aos principais. Primeiro, a taxa Selic. Se ela sobe ou desce, pronto, a rentabilidade de um monte de investimentos muda na hora. A dívida pública, ela funciona como um termômetro do risco do país. Depois vem a inflação, né, aquele inimigo silencioso que vai comendo o retorno real dos investimentos. E claro, as decisões do governo sobre gastos e arrecadação, elas basicamente ditam as regras do jogo para todo o mercado. Entender essa dinâmica é crucial. Certo? Os sinais foram lidos, foram interpretados. Qual é o próximo passo? É traçar a rota. Como é que todo esse entendimento do cenário econômico se transforma num plano de ação de verdade para a carteira de investimentos? É nesse ponto que a estratégia começa a ganhar corpo. E essa estratégia se materializa nesses 3 passos aqui. A análise macroeconômica é que vai dizer se a gente pode ter uma visão de mais longo prazo ou se precisa ser mais cauteloso. É ela que ajuda a definir quanto risco dá para assumir em cada tipo de ativo e, talvez o mais importante, qual é o retorno realista que dá para buscar acima da inflação. É a teoria virando prática pura. Agora, vamos aprofundar um pouco. Investimentos de longo prazo, principalmente os de previdência, não são feitos só de números e planilhas. Eles são construídos sobre uma base, um terreno fundamental, a confiança. E a qualidade desse terreno, se ele é firme ou não, depende totalmente do equilíbrio econômico do país. Essa citação aqui, nossa, ela é o coração da história toda. A promessa de uma aposentadoria tranquila é um pacto de confiança que dura décadas. E essa confiança só consegue existir, só se sustenta, se o ambiente for de estabilidade, de previsibilidade. O equilíbrio da economia gera a confiança das pessoas. Simples assim. E a diferença entre os cenários é gritante. Um país com as contas em ordem oferece um terreno fértil, sabe? Onde a confiança cresce e os planos de longo prazo se sentem seguros. Agora, num cenário de desequilíbrio, o solo é instável, movediço. Aí o gestor não pode sair correndo os mesmos riscos. A prudência tem que ser redobrada, a estratégia fica muito mais defensiva. Não dá para ser usado com o chão tremendo, né? E essa necessidade de prudência nos traz de volta ao ponto central. Entender de macroeconomia não é um exercício de futurologia, não é especulação, é o centro da gestão responsável. Ignorar esses sinais todos não é só um erro de estratégia, é uma falha no dever mais básico de todos: proteger o patrimônio de milhares de participantes. Essa imagem do navegador é perfeita, não é? Um gestor que ignora a economia está navegando à deriva, totalmente à mercê das tempestades que vierem. Mas o gestor que entende essas forças, esse é um capitão habilidoso. Ele não controla o clima, claro que não, mas ele lê os ventos, ele ajusta as velas e consegue levar o navio com segurança até o destino. Então, para fechar, fica essa reflexão. O objetivo final, a meta de rentabilidade, claro que é importante, mas a maneira como se chega lá, o rumo, a jornada feita com prudência, com responsabilidade, com uma leitura atenta do cenário, será que isso não é tão, ou quem sabe até mais fundamental? É algo para a gente pensar.